Tô ao vivo já? Tô ao vivo aí, Augusto? Acho que sim, né? Olá, minha gente. Vamos ver, vamos esperar as pessoas entrarem, né? Tá aparecendo o tema? Acenei, deu pra ver que eu tô acenei pra você? Vamos esperar as pessoas entrarem, que o tema hoje vai ser... Vamos ver quem vai se dar bem hoje. Isabela! Maurício! Mônica acabou de fazer o Instagram, já tá entrando. Tá muito esperta ela. Oi, gente. Oi, Elisa. Liara entrou. Liara entrou. Hoje a gente vai falar sobre aplicativos de relacionamento. Liara é expert, porque eu não sou desse tempo de aplicativo. Olá, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo, Carlota, e você? Tudo bem, graças a Deus. Sônia Laripe também, Lisiane, um monte de gente entrando. Eu ia começar a falar isso, Liara, que eu não sou do tempo dos aplicativos, meu tempo de solteirice, né, de pista, não é o tempo do aplicativo. Né? Quando os aplicativos chegaram, eu já não estava na pista, entendeu? Mas, assim, eu sou do tempo ainda das salas de bate-papo, né, onde até eu conheci meu terceiro marido, e também, depois teve uns sites, tinha aquele OK Cupid, tinha o Par Perfeito, que eu também não fiquei amiga, uns sites assim que tinha, né? Mas agora o negócio é aplicativo. E isso eu sei que você é conhecedora, sabe tudo. Como é que É, você entrou nesse mundo do aplicativo? pois é, eu fiquei viúva, né, há 5 anos atrás, e aí, depois de um tempo, sei lá, 1 ano e meio mais ou menos, eu tinha vários amigos, amigas e amigos que ficavam dizendo que eu tinha que entrar, que eu tinha que começar a sair, conhecer gente nova, e, enfim, tinha que começar a conhecer outras pessoas, né, outros homens e tal. E eu sempre, na verdade, eu tinha um preconceito, né? Porque eu achava que isso não era uma coisa da nossa geração, né? Que era. Eu passei a minha vida inteira casada, né? Eu fiquei, assim, praticamente 35 Estava anos. destreinado, né? Estava destreinado de Não, movimento pista. completamente destreinada, né? Porque eu passei praticamente 35 anos da minha vida casada, né? Primeiro, tive um namoro longo, terminei, aí comecei a namorar o meu primeiro marido, casei. Quando eu me separei, 15 dias depois, eu já comecei a namorar o meu segundo marido e casei. Muito tempo. Então, eu tinha um pouco dessa prática. Namorava, casava. E eu não tive uma vida de solteiro, né? E aí umas amigas minhas começaram a falar, não, você já entrou, você já viu? Eu falei, ai, não, gente, isso não é para mim, não sei o quê. E eu conheço muita gente, claro, você acaba conhecendo pessoas, né, do trabalho e nas suas relações de grupos que você tem, amigos de amigos. E eu achava que eu não ia entrar nessa, entendeu? Que eu ia, enfim, eu ia Imagina, tentar conhecer alguém imagina. através de outras pessoas. Só que eu acho que, na verdade, aí alguns amigos meus começaram a fazer a minha cabeça nesse sentido, né? Dizer, não, você pode entrar, você tem que entrar, é uma maneira nova, tá todo mundo lá dentro e tal. E aí eu resolvi experimentar. Uma amiga minha, na verdade, que tinha separado há pouco tempo, ela chegou para mim e falou: Você já fez? Você já entrou? Eu falei: Não. Ela falou: Ah, vamos fazer juntas e tal. Só que eu estava com um celular ruim, que não conseguia baixar o aplicativo na época. E aí ela falou, não, vou baixar. E aí ela baixou o aplicativo. Isso foi assim, 11 horas da noite, a gente conversando, a gente tinha saído juntas. E aí um monte de gente mandando mensagem aqui que está assistindo. É É, verdade, tudo. e aí eu falei, bom, e aí quando ela falou comigo, foi a Liana. Aí ela falou assim, pô, vamos entrar e tal. Aí eu falei, não, tal, não sei o que, eu vou tentar. Aí, no dia seguinte, isso foi 11 da noite, no dia seguinte, às 8 da manhã, ela estava me mandando uma mensagem dizendo assim, olha, baixei
Entrei, já conversei com 3, já marquei 2 cafés. Aí eu falei, caramba, isso funciona, né? E aí eu falei, bom, não vai dar para eu entrar agora, meu celular não conseguia baixar, mas eu viajei um mês depois, mais ou menos, comprei um celular novo. E aí, nessa história de comprar um celular novo, eu voltei e aí realmente eu entrei e baixei o aplicativo. E eu tive uma consultoria de um outro amigo meu, o Mazela, que ele falou assim para mim: olha, você não baixa o Tinder, não, que o Tinder é o mais popular, tá todo mundo no Tinder, mas não baixa o Tinder, não, porque o Tinder tem muita mistura também, você não vai curtir. Baixa o Happn, que é melhor para nossa faixa de idade e tal. E aí realmente foi o que aconteceu. Eu baixei o Happn, e o Happn ele funciona por geolocalização, né? É um raio de cerca de 1 quilômetro por onde você passa, as pessoas estão próximas, que estão perto de você, ou que passaram por você. Então, realmente, é muita gente que mora perto, que trabalha perto, ou em lugares onde você andou e passou. É tipo cruzou na rua, piscou, né? Tipo Exatamente. assim. E aí, assim, rapidamente, essa minha amiga que tinha entrado antes me deu umas dicas que eu acho interessante, assim, falar disso, porque disso depois a gente pode falar, desenvolver isso um pouco mais, Claro, né? vamos dar todas as Coisas que eu dicas. estou pensando. Mas essa minha amiga me falou uma coisa que eu acho assim que é super importante falar para quem está entrando, que é o seguinte: as pessoas, na verdade, isso é primeiro que eu acho assim, que quem nunca entrou tem que experimentar e perder esse preconceito, porque é realmente um preconceito. Hoje em dia é uma forma, simplesmente o aplicativo é uma maneira de você conhecer pessoas novas. Não significa que você vai ter um relacionamento virtual, porque não é. Você parte daquilo ali para uma coisa real, é só uma maneira de você encontrar novas pessoas, é um facilitador, na verdade. Até o primeiro cara que eu encontrei, enfim, que eu saí, que ficou meu amigo depois, ele falava isso, simplesmente é uma maneira de você, é um facilitador de encontros, e você vai se acostumando com aquela coisa, né? Porque no início, realmente, é um cardápio que você tem, né? Primeiro a partir de Uhum. uma foto, e aí depois você abre uma conversa, e essa conversa você vai filtrando, vendo as informações. E essa minha amiga, na época, ela falou assim para mim: olha, se você realmente tiver interesse em alguém, você alimenta aquele papo, porque na verdade as pessoas elas estão falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. E realmente é verdade, porque tem muita gente nesses aplicativos e às vezes abrem vários, né, matches, crushes, e aí você abre muitas conversas. E essas conversas, na maioria das vezes, não dá em nada, né? Você conversa e fala oi, daí você Na verdade, o aplicativo ele foi se aperfeiçoando a maneira de encontrar, né? Porque quando eu estava na pista ainda, na época primeiro das salas de bate-papo, do UOL, né, que tinham várias salas, eu conheci algumas pessoas ali. Algumas pessoas eu conheci através de uma amiga que já fazia reuniões com o pessoal da sala. Ah, vai ter a reunião da sala do Sexo Virtual 2. Aí eu ia com ela e conhecia os amigos dela da sexo sala. virtual 2 é ótimo. Era sala, sexo virtual, tinha isso. E nem sempre secretaria, não, sabe? E eu conheci o Marcos, meu terceiro marido, que você conhece, obviamente, né, numa sala de bate-papo. A preocupação que havia de conhecer alguém assim é a mesma preocupação de conhecer alguém num bar que você nunca viu, ou conhecer no Exatamente. Tinder, num aplicativo qualquer. É sempre um risco, como tudo na vida. E é por isso que é legal, é divertido, é interessante. É risco, né? Exatamente. Exatamente. Assim, muitas das nossas amigas, né, inclusive, que a gente tem muitas amigas em comuns, muitas das pessoas que eu encontro, que eu converso, muitas amigas minhas, elas dizem assim: ah, eu não tenho coragem, eu tenho medo do que vai acontecer. Mas, na verdade, se a gente pensar, é isso que você falou, né? O risco está assim, tá na vida, né? E eu realmente não acho que tenha nenhum risco maior do que quando a gente saía e ia para um bar, e aí você está numa mesa de bar com mais amigas, e aí você começa a paquerar um cara que está numa outra mesa, ou o cara vem te abordar, ou você vai para uma boate, ou você está numa festa. É a mesma Exatamente. coisa, sabe? Assim, realmente não tem uma mudança, acho que não tem nenhum tipo de risco maior, eu não acho. Eu acho, obviamente, você tem que tomar alguns cuidados, né?
do tipo, conversar um pouco antes de propor um encontro, aceitar um encontro, evitar, por exemplo, ir logo marcar um encontro na casa do cara, né, sozinha. Não, aí não, Embora. claro que não. Aí já é querer muito ir pro risco mesmo. Não, mas eu fiz isso já, né? Já fiz isso. Mas, E dar assim, no foi primeiro um. encontro, pode? Dar no primeiro encontro, pode? Oi? Não, pode tudo, né? Pode tudo. Se eu contar Não para tem regra, você, né? né? Não tem Hein? regra, não. Não, não tem regra, mas é arriscado, entendeu? Então, assim, eu acho que o ideal, assim, o melhor dos mundos é isso, é você conhecer, conversar um pouco, conhecer um pouco melhor a pessoa, conversando um pouquinho, e aí sim, aí marca num lugar público. Mas é engraçado porque, assim, a maioria das pessoas das minhas amigas, muitas tinham medo, muitas tinham esse preconceito. Aí, quando eu comecei a participar e comecei a conhecer pessoas e comecei a contar as minhas histórias, porque o grande lance que eu acho, eu acho que o grande benefício disso, principalmente para as mulheres, é você fazer uma movimentação na sua vida, sabe? Você movimentar a energia quando ela está muito parada. E tem muito, e assim, às vezes as mulheres, assim, elas não saem sozinhas às vezes, ou elas só saem com amigas, e elas têm medo de encontrar ou encontram uns caras que não têm nada a ver. E isso abre um leque de amplitude maior, assim, de possibilidades maior, isso é a primeira coisa. E isso, nesse momento, é muito importante, porque você tem muito mais mulheres sozinhas do que homens. Isso aí é uma coisa assim que você observa Desde claramente. sempre. Desde sempre foi Desde assim. sempre, pois é. Até porque eu acho que tem mais mulheres mesmo no mundo. Mas quando você sai, assim, eu lembro que no ano retrasado eu estava namorando uma pessoa e eu saí, eu fui a Cabo Frio, estava com mais amigas e tal. E eu era o único que estava com um casal, assim, né? Estavam 4 amigas minhas solteiras, assim, ou separadas e tal, eu e ele. E a gente entrou no restaurante e aí eu comecei a observar em volta. E as mesas, assim, quase todas eram mesas de mulheres sozinhas, grupos de mulheres. Então, Uhum. realmente, você tem muito mais mulher sozinha. E se você fica só naquele seu círculo, aquele mundinho que você tem, às vezes se você não tem tantos grupos, se você não é uma pessoa, às vezes, que saia tanto, você dificulta muito, né? A possibilidade de você encontrar um cara bacana, entendeu? Ou qualquer coisa, né? Não só um cara para relacionamento, mas, enfim, para sexo casual, qualquer coisa que você queira. A verdade é isso. E Sim. eu tenho. A gente A não, gente vai, a gente não ia para a sala de bate-papo, nem para os sites e agora para os aplicativos para casar, né? A gente vai para, né, namorar, né? Eu acho que não Fazer tem como que se falou, ter. exercício, Eu acho que o movimental, objetivo não pode andar. ser esse, exatamente, entendeu? O objetivo não pode ser esse, porque se você vai com uma expectativa, assim, eu vou encontrar o homem da minha vida, eu vou encontrar um casamento, assim, você provavelmente vai se decepcionar de cara e a possibilidade de você querer sair é muito grande, né? Eu acho que o objetivo tem que ser assim, eu quero conhecer pessoas novas, entendeu? Eu estou aberta para o que vai acontecer. E aí você vai aparecer pessoas, vão aparecer pessoas que podem ser muito legais e vão aparecer pessoas que não têm a ver com você e vão aparecer pessoas que podem ser legais, mas que não tenham a ver com você, que ficam seus amigos ou Sim. suas amigas, enfim. Não, É, comigo já aconteceu de ficar amiga, por exemplo, num desses sites que eu agora realmente não me lembro o nome, mais ou menos uns 10 anos atrás, mais ou menos 2010, eu acho, tinha um site que eu conheci algumas pessoas. E tem uma pessoa que, ele hoje não acho que não está aqui, mas na live da semana retrasada ele estava aqui, o Renato. O Renato é uma pessoa que eu conheci numa sala de bate, num site de relacionamento. A gente tinha muita afinidade porque a gente gostava muito de música brasileira. A gente ficou muito amigo e ficamos amigos mesmo. Ele acabou voltando na época a casar com a ex-mulher, sabe? Que era minha amiga, vinha na minha casa, a gente fazia jogo aqui em casa, ele vinha com a mulher, entendeu? Assim, eu acho que gente é bom demais, eu adoro gente. E a Kátia tinha perguntado como é que vence a timidez, né? Os receios. Tal. Olha, cara, a gente não eu nem penso nisso, para falar a verdade, sabe? Eu nunca pensei sobre isso. Eu ia, sabe? Eu ia. é mais
É mais fácil. O aplicativo, ele é mais fácil exatamente para as pessoas que são tímidas. Por exemplo, uma coisa que eu observei dos aplicativos... Travou. Travou. Peraí. Isso. Travou? Destravou agora? Oi, peraí. Travou. Voltou, voltou. Destravou? Tá sem som. Voltou? Acho que voltou. Uma das coisas que eu observei, tá com som? E agora? Vai, O acho seu, que pra agora mim, tá. tá rodando. O meu tá aqui, tá com o seu, não. Você tá ouvindo ela? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Então, Não, não tô te ouvindo. uma das coisas é que eu acho que para as pessoas tímidas... Tá ouvindo? Não tá me ouvindo? Mas é porque você que tá fora, eu acho, hein? Eu congelei para você? Eu tô ouvindo você Tá picada. Eu não funcionando? sei se eu tô ouvindo ela picada ou tô ouvindo ela bem. Ah, o Augusto tá te ouvindo também picado. É, vai e volta. Você tá... Fica. Então, você tá meio travada. Você tá Eu tô travada para você? Quer que eu saia e entre de novo? Vê, Tô você travada. está perto do roteador? Você está perto do roteador? Você está perto do seu roteador? Porque isso faz diferença Tô, também, né? tô, Tá. tô perto. Para mim, inclusive, está É, congelada. Eu estou mas ouvindo a sua voz. bom. Aqui, ó, Maurício está falando que está ouvindo, é bem Está ok. picado, é. É, é. Eu posso ir lá para... Posso ir para lá? Eu vou tentar trocar aqui de lugar, peraí. Sai da internet, vai pro 3G. A minha internet também tá funcionando aqui no quarto. Mas eu tô... Só 3G. Peraí que eu tô tentando aqui. Peraí. Está no Wi-Fi ou está no 3G? Se está nos dados móveis ou no Wi-Fi? E ela tá embaçada. Agora você. Agora sumiu. Assim, sumiu não, tá parada mesmo. Sai e volta, Lili. Não, agora voltou. Fala aí. Agora ela saiu. Vamos ver se ela volta direitinho. A gente estava falando da pergunta da Kátia, como é que a gente vence a timidez. Tudo. Kátia, qual é a timidez na vida também? É a mesma coisa. Eu acho que rede social, aplicativo, site, é a mesma coisa. Eu acho que tanto faz a vida, a timidez é a mesma para qualquer lugar, né? Como é que você vence a sua timidez? Como é que você começou a namorar? Voltou. Oi, voltei. Não, Agora tá então, bom. exatamente essa coisa da timidez, o que eu estava falando é que eu acho que é até mais fácil no aplicativo para quem é tímido. Eu percebo, por exemplo, que tem muita gente tímida, tem muito homem baixinho no aplicativo, baixo, porque eu acho que a abordagem é mais fácil, porque eles são mais tímidos. E eu acho que é mais fácil, sim, porque você começa, na verdade, a conversar um pouco, né? Assim, tem uma conversa inicial, e aí você vai conhecendo um pouco a pessoa antes de um primeiro encontro, né? Mas o que eu estava te falando é o seguinte, as minhas amigas que, a partir da minha experiência, começaram a entrar, todas elas estão, assim, a maioria, quase todas, praticamente todas elas estão namorando hoje, ou já namoraram, e aquelas que não entraram, porque realmente, assim, não, eu não consigo, eu tenho medo, todas estão sozinhas. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, porque não existe essa, né? Não existe isso, não existe medo. Olha, eu nunca passei por nenhuma situação, nunca passei por uma situação difícil. Existe? Pode existir? Claro que pode, né? Como pode existir na vida. Mas realmente, assim, eu nunca vivi uma situação que fosse difícil, constrangedora. Pelo contrário, conheci pessoas bem legais, quase todos ficaram meus amigos, falam comigo, enfim. Alguns eu namorei, outros não, A mas... gente é dessas também, né, Lili? A gente fica amiga. A gente é dessas. Agrega, né? Agrega o rol de amizade. Exatamente.
Mas você sabe que você estava conversando comigo antes da gente entrar sobre um pouco desse histórico do aplicativo, né? Isso. E aí foi engraçado, porque surgiram, eu estava pesquisando, que os aplicativos, na verdade, os sites de relacionamento surgiram nos anos 90, né? Mas antes dos anos 90, né, se a gente lembrar, Opa, travou? Travou, travou? Para mim, você está travado. E para você? para mim já soltou, melhor, tá bom? Tá bem Agora, agora? Tá sim, funcionando? parece que sim. Então, os aplicativos eles são um pouco filhotes das agências de casamento. Aí, nos anos 90, surge o primeiro site de relacionamento, que foi em 1995, que foi o Match.com. E aí, a partir daí, Era esse que eu estava 95, querendo lembrar. Eu andei nesse site aí. Tá travando, Lilian. Tá picando. Oi? Tá picando. Vou tentar mudar de lugar aqui, peraí. Já melhorou, inclusive até a luz melhorou. Deixa eu ver se eu consigo. Vou mudar de lugar aqui. Você estava falando das agências de casamento, né? Que começaram com agências de casamento, é verdade. Mas é que a agência de casamento já começa com a finalidade de casar, né? E a paquera começa assim, não é para casar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Às vezes a Samira estava aqui falando que ela não dá sorte nos aplicativos porque os caras só querem sexo. Queira também só isso, por enquanto. Também vale. Sexo é bom para caramba, né? E as coisas acontecem assim, começa com atração. Yara, você está travada, tá? Eu estou travada? Não. Para mim, não. Travada? Não dá para ver. Tá rodando aqui a internet. Para mim está rodando assim, tá travada. Eu estou te ouvindo mal, meio picado, mas agora a imagem está ruim. Você está nos dados móveis? Peraí, deixa eu fazer um outro negócio. Maurício, eu sei que você só quer sexo, Maurício. Samira, o sexo é maravilhoso, mas quer namorar. Eu também, acho ótimo namorar, mas começa a ficar assim mesmo às vezes, né? Ei, agora acho que vai ficar. Vamos lá. Então, eu acho assim, é aquela coisa da expectativa que eu estava falando, que eu acho muito ruim você ir com uma expectativa assim, eu quero namorar. Assim, o namoro, gente, é sempre uma consequência, né? O namoro, o namoro é uma consequência de outras coisas, né? Assim, a partir de um conhecimento, de um primeiro contato, é que rola um namoro. Então, assim, para chegar no namoro, você primeiro tem que conhecer alguém. E aí você diz assim, fulano, os homens só querem sexo. Não é verdade, não é verdade isso. Eu acho que isso, na verdade, tem um pouco de um mito que se criou entre as mulheres. Em segundo lugar, eu acho que hoje em dia as mulheres também querem sexo, porque, né, você não quer sexo, pelo amor de Deus. Claro. Você está namorando. Pois agora eu quero, tá? Mas quando eu estava na pista, eu queria. Exatamente, entendeu? Então você não só, quando você está casada, você também quer sexo. Claro. Então, assim, eu acho que essa coisa de assim, assim, uma coisa que eu aprendi desde o início, sabe? O Maurício está dizendo aqui que ele só quer sexo. É uma coisa que eu aprendi desde o início. Né? Uma coisa que é legal é você pensar assim, não criar grandes expectativas. Quando a gente não cria grandes expectativas, tudo é lucro, né? Exatamente. Então, e aí você tem boas surpresas, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Aliás, uma observação. Isso é ser uma mulher possível. Vá sem expectativas. Não queira impossível, né? Exatamente. Exatamente, isso aí é bom mesmo. E tem uma coisa assim, eu realmente tive um momento da vida, assim, né, naquele momento que eu entrei durante bastante tempo, eu tinha ficado viúva naquela época, 1 ano e meio, mais ou menos,
eu não estava querendo realmente nenhum relacionamento, porque eu não me via ainda me relacionando assim seriamente com ninguém. Não queria ter, sabe, deixar de ser a mulher do Zé, na verdade, que eu era. E a minha filha também não estava aceitando o fato de eu me relacionar com mais ninguém naquele momento. Então, assim, eu queria me divertir, né? Queria poder sair, conhecer gente nova, ter uma Beijo um companhia na masculina boca. de vez em quando. E foi ótimo, porque realmente o fato de eu não ter essa expectativa, eu acho que isso também faz com que os homens eles fiquem menos tensos, entende? Porque como as mulheres, eu acho, criam muitas expectativas e já vão numa proposta assim, eu quero conhecer, namorar, casar e tal, algumas, né? Eu acho que isso gera um ponto um pouco de tensão nos homens, né? Porque não é que eles não queiram isso. Isso aí eu conheci vários, a maioria dos homens, na verdade, eles também querem encontrar alguém, principalmente quando eles são mais velhos, né? Mas eu acho que você gera uma expectativa também, uma demanda dos caras, né? De te atender, que eu acho que isso fica uma coisa meio também confusa para eles. Então, quando eu chegava, por exemplo, nos encontros, eu era muito sincera, sempre fui muito sincera, e muito clara. Eu dizia, olha, não quero namorar, enfim, a gente pode se conhecer, e você quer ser meu amigo com benefícios? Era essa a proposta. E rolava, entendeu? Sinceramente, todos os caras que eu saí, que eu comecei a sair, nenhum deles ficou só no primeiro encontro, entendeu? Assim, todos ficaram fixos e alguns Não, até não, o na mesmo. verdade, eu acho que não tem muita regra mesmo, né? Porque eu nunca. Você já chegava falando que não quer isso, né? Eu nunca cheguei falando nada. Eu cheguei curiosa, sabe? Assim, qual é desse cara, né? Eu não chego assim, eu quero casar, eu quero namorar, eu só quero sexo. Eu nunca falei o que eu quero é isso. Até porque nem Não sempre dá para eu sei. falar. Nem sempre eu sei o que eu quero, né? Eu nem sabia, né? Agora eu sei. Mas eu digo, nem sempre eu sabia o que eu queria naquele momento, entendeu? Mas eu sempre quis uma coisa, que é viver, né? Eu queria viver. E não importava se era no site ou na sala de bate-papo, que foi o início, né? Ou, hoje é aplicativo, mas não importa o que era, onde era. O negócio podia ser no bar, por exemplo. Eu, antigamente, eu toda sexta-feira ia para o Bar Brasil, lá na Lapa, que você conhece. E Sim. toda sexta-feira. E eu, às vezes, eu estava com vários amigos, às vezes eu já saía do trabalho com algumas pessoas, e às vezes eu ia sozinha. Eu ia sozinha e tinha uma coisa, sempre aparecia alguém. E quem não aparecia, e quando não aparecia, eu acabava conhecendo as pessoas do bar. E eu sou dessas também, de falar com todo mundo, né? Bato papo com todo mundo, parei na, quando eu estava sozinha, eu não ficava na mesa, eu ficava parada no balcão, porque assim eu conversava com os meninos do balcão, e aí parava um cara para tomar o chopp do balcão. Isso na vida. Então, assim, eu também não fui lá para casar com alguém no Bar Brasil, entendeu? Eu estava lá vivendo. Se aparecesse alguém para casar, que coisa, uau! Mas era a vida, né? É isso que Isso importa, aí. é viver. Não, super, exatamente. Eu acho que é um pouco isso, né? Assim, a gente não pode programar tudo, né? Até porque a vida ela não dá mesmo, né? Às vezes você programa e dá tudo errado, né? A vida ela é Sim. muito surpreendente, as histórias mudam e você muda, as pessoas também se transformam. Então, assim, para mim, naquele momento, quando eu entrei, assim, que teve um pouco desse incentivo por parte dos meus amigos, e eu realmente tinha um certo preconceito. E logo no início eu comecei assim que você entra, esse preconceito começa a cair por terra. Primeiro porque você começa a perceber que assim, existem pessoas legais, interessantes, que no mínimo você pode conversar e ficar amigo. Segundo, que você realmente abre o seu leque. Terceiro, porque você começa, tem uma questão da autoestima, né, para as mulheres, que é muito legal, assim, porque você começa a conhecer, obviamente, mais homens do que o normal, do que você conheceria, e esses homens começam, de alguma forma, estão ali num ambiente que é para isso, né? Então, as cantadas, os elogios, e aí eu acho que. E Eu vou você te começa. falar que Eu vou Sim, te me falar que diz. eu sempre
sempre fui, quando eu estava na pista, sobretudo, eu sempre fui para os lugares que são para isso. E não, independente se era sala de bate-papo, se era na internet ou não. Eu sempre frequentei lugares que era para isso, para paquerar, entendeu? Eu sempre estava, eu estava na pista, eu estava na pista, entendeu? Normal. Pois é, e eu ao contrário, né, de você, porque eu nunca tive na pista, na verdade. Eu acho que Sim. desde os meus 16 anos eu não estava na pista. Isso assim, entre os 16 e os 52 anos, que foi quando eu fiquei viúva. Então, assim, foi difícil, sabe? Para mim não foi uma coisa também simples assim, não foi facilzinho, porque na verdade eu não tinha essa experiência. Essa É, prática, né? Mas eu aprendeu não tinha essa. rápido, né? Não, Aprendeu e eu não. rápido. Pois é, mas é porque é bom, né? Tudo que é bom é mais fácil, né? Você pega rápido. Você não acostuma com Pedra, né? ruim, você Rápido. acostuma com coisa boa. Porque a questão é o seguinte, eu não tinha essa prática e eu não tinha esse perfil também, né? Porque senão eu já tinha, obviamente, vivido isso. Mas eu não tinha esse perfil. Eu sempre fui muito, muito séria nas minhas relações, desde muito nova. E eu assim, eu gostava de namorar. E aí acabava casando, porque eu já escolhia a pessoa que era já para aquilo, né? E aí eu percebi, eu tive que trabalhar. Como naquele momento eu não me sentia pronta para realmente assumir nenhum relacionamento, o que que aconteceu? Eu tive que trabalhar isso na minha terapia mesmo, sabe? Eu levei isso para terapia, eu falei, olha, eu não quero nesse momento fazer o que eu sempre fiz na minha vida, que era namorar e casar. Então, eu quero, assim, poder viver uma coisa mais leve, sabe? Ter um pouco de brincar um pouco com a vida nesse sentido, Uhum. né? Conhecer A sua, pessoas. a sua sorte também é que você tem uma coisa a seu favor, que é a sua autoestima elevada. Que isso é muito importante no momento que você se vê sozinha e que você se vê num momento diferente da sua vida, que você sempre teve namorado, marido, né? Então, assim, aos 52 descobrir isso, né? Mas ter autoestima é muito importante para qualquer mulher, em qualquer momento da vida. Inclusive quando ela está casada, para dizer assim, não, esse casamento eu não quero mais não, eu mereço outra coisa melhor, né? Que é engraçado, porque eu acho assim, eu tenho uma teoria que eu acho que a autoestima é uma coisa que você também constrói com você mesma, né? Num Uhum. processo mesmo, e que você. Eu não tive sempre uma autoestima assim, elevadíssima, entendeu? Embora eu tenha tido, como diz a minha terapeuta, fala uma coisa que eu acho super interessante, que ela fala assim, que é muito importante quando você tem um pai, né, amoroso, bacana, que olha para você, para a mulher, para a menina, o olhar do pai para a construção da autoestima dela é muito importante, né? Porque ela realmente, o pai que é um pai assim amoroso, que elogia a filha e tal, você realmente você se sente acolhida. E eu acho que eu tive isso, né? Mas eu, por exemplo, eu fui uma menina que eu era e uma adolescente que eu era muito magra, né? Então, comigo aconteceu um processo engraçado, porque ao mesmo tempo que eu nunca tive muito assim grandes problemas com isso, mas eu era magra. Então não era aquela mulher boazuda que chamava atenção, linda, que eu chegava, pegava, não era. Mas então, aí o que que eu fiz? Eu fui para uma outra, com outro viés, mas ao mesmo tempo eu tinha, obviamente, os meus truques de conquista, né? Então, assim, eu arrumei um namorado muito rápido, o primeiro namorado, o cara ele ficou muito tempo atrás de mim querendo me namorar, então isso foi uma coisa legal. Foi um relacionamento que teve algumas dificuldades, mas do ponto de vista sexual foi muito bom também, porque nós tínhamos a mesma idade, a gente descobria as coisas juntos, ele era curioso. Então, assim, isso foi bacana, né? E aí depois eu tive um primeiro casamento que embora foi um casamento, tenha sido um casamento assim que eu considero bem ruim, né? Em vários pontos de vista, mas do ponto de vista da autoestima, foi um casamento bom porque meu primeiro marido, ele era muito apaixonado por mim, Uhum. muito assim, e num nível assim que até os amigos dele falavam, gente, era absurdo assim, sabe? Ele me chamava de minha deusa, minha princesa, tinha uma coisa assim muito forte. E depois, quando eu conheci o Zé foi um casamento maravilhoso, sabe? Foi aquele relacionamento assim, era o homem da sua vida. Eu encontrei, eu tinha plena noção de que eu estava vivendo assim um momento muito feliz, que durou 20 anos, né?
Então, Como é que vive depois de encontrar o homem da sua vida? Como é que é se relacionar com os outros homens? Né? Se a gente pode ter vários homens da vida, como é que é, depois de você já ter vivido 20 anos com o homem da sua vida, como é que é viver com outros homens? pois é, eu sou uma pessoa que eu olho para frente, né? É uma característica minha de personalidade. Eu não sou uma pessoa, eu não vivo muito em cima do passado, assim. Eu não sou uma pessoa Uhum, nostálgica, por exemplo, entendeu? uhum, E eu tenho uma vocação, assim, para felicidade, sabe? Assim, então, mesmo sim. as coisas difíceis, elas não conseguem me derrubar no nível, assim, de eu ficar deprimida. Não, não existe isso. Então, assim, é claro que não é fácil, né? Mas eu não tenho mais, assim, como eu vivi, eu tive uma coisa muito completa com o Zé, assim, com o meu casamento, foi tudo, foi muito legal, foi muito bom, assim, né, aquela relação. Eu não tenho muito essa expectativa mais, assim, porque com ele foi uma construção muito total, assim, de uma família, né? Os meus enteados, eu tive uma filha, minha filha, a gente construiu uma casa juntos, a gente tinha cachorro, aquela família mesmo, assim, a gente era muito companheiro, a gente trabalhava Margarina. junto, foi muito intenso. Então, agora, isso eu já tive, né? Então, agora eu quero uma outra coisa. E isso que eu acho importante, assim, eu acho que a gente não tem que querer sempre a mesma coisa, sabe? E a gente, Uhum. isso é uma coisa que eu acho que é uma sabedoria, assim, um pouco da vida, assim. Quando você está casada, você não deve querer estar solteira. Você não deve estar casada imaginando que você queria estar solteira, conhecendo outros homens e pegando outros caras. Não, eu acho que você está casada, você tem que curtir a sua fase de casar, porque o casamento é muito bom, tem coisas muito boas, é muito legal você ter um companheiro, entendeu? Quando ele é bacana. Concordo. Então, eu acho que você tem que viver isso. Agora, quando você está solteira, também não adianta estar solteira chorando, querendo estar casada, chorando por um casamento que já não existe mais. Entende? Então, vamos viver o que a vida de solteira tem de bacana. E eu acho que eu Mulher embarquei possível. nessa. Mulher possível é o que é possível ser na hora. É isso aí. É isso. Exatamente. Vamos viver o que é possível nesse momento. Então, assim, o que é possível? O que que a vida está me entregando? Bom, uma vida de solteira. Aí, o que que eu pensei? Como eu nunca tive, eu tenho que me divertir um pouco nisso. Vamos experimentar o que que é vida de solteiro, né? E aí eu Uhum. entrei um pouco nessa, eu consegui me trabalhar isso, que não era uma coisa fácil. Não era assim, para você ter uma ideia, eu nunca tinha ido para uma festa e ficado com um cara numa festa, numa noite. Isso não existia para mim, entendeu? Eu já namorava. Já virava namorada, eu Uhum. ficava amiga e começava a se encaminhar para um namoro. E aí, assim, foi tão interessante, porque bom, eu tive um primeiro encontro com um cara do rapping, que foi legal, que foi bom, assim, que foi interessante, que é meu amigo, inclusive, até hoje. Mas e logo depois, uns 2 meses depois, eu fiquei com um cara numa festa que foi na sua festa de aniversário. Sim, eu E sei. e foi maravilhoso também, assim, foi super legal, entendeu? Que também é um cara que é super meu amigo hoje. E foi tão interessante porque, assim, eu comecei a vivenciar coisas diferentes. Tipo assim, olha, eu conheci um cara no aplicativo, foi legal, a gente se encontrou sem a gente saber, é estranho o primeiro encontro, a pessoa não é exatamente como você imaginava, mas o papo foi bom, fluiu bem, a gente saiu, conversou, não sei o quê, no final rolou uns beijos, aí no segundo encontro já rolou outras coisas, eu já fui na casa dele. Aí depois disso eu já assim, aí eu estava numa festa e de repente pintou um cara na festa. E aí eu me permiti, sem nada assim, ficar com um cara que isso eu nunca tinha feito. Então, essas experimentações, você viver isso já com 54 anos, que eu já estava, na verdade, né? Foi muito legal. Né? É muito legal você perceber que não tem idade, né? Para você curtir, para você amar, para você, enfim, ter uma vida sexual. A minha mãe, por exemplo, ela ficou viúva com 76, há 5 anos atrás, né? Ela está com Eu 81, estou na live. Ela 77, está na live. Ela está na na live. mesma, na mesma época Ela está que eu. aí. Ela está na live, tá vendo, né? Não. Então, ela ficou viúva com 76 anos e na mesma época que eu. E um ano depois ela começou a namorar, entendeu? Então, assim, ela hoje tem um namorado e é tão legal isso, né? Tão saudável, porque a vida fica mais feliz, né, gente? E você sendo uma pessoa mais feliz, você acaba emanando isso para todo mundo que está em volta de você, entendeu?
Então é Exatamente. mais interessante. Então vamos dar umas dicas aqui. Você falou que o Happn é melhor do que o Tinder para quem tem mais de 50, né? E Eu acho o o Happn Happn, melhor. o que você tem que fazer no Happn? Você bota onde você mora, onde você trabalha, localização, bota uma Não, foto bacana, né? Produz uma foto boa. o Happn ele tem a mesma lógica do Tinder, porque ele é por geolocalização, que é interessante. Você tem que ter algumas fotos, eu acho que não tem que ser só uma, você pelo menos deve botar umas 4 fotos. Acho que você não deve enganar, né? Acho que você não pode botar Ah, fotos legal. antigas. Não, seja você, independente. Claro, você não vai botar uma foto de derrota, né? Acordando, pelo amor de Deus. Mas assim, bota uma foto bacaninha e tal, sabe? Com batom, não sei o quê, bem tirada. Mas assim, tem que ser você naquele momento, sabe? Não dá para botar uma foto com 30 quilos a menos ou com 20 anos a menos, porque é Ah, bobagem. deixa eu te Você contar. vai, Nas você vai salas de conhecer a bate-papo, pessoa. nas salas de Oi? bate-papo já acontecia isso, né? Já acontecia esse negócio de enganejo. Essa minha amiga que tinha uma turma na sala do Sexo Virtual 2 ou 3, não me lembro direito qual das duas, ela tinha umas duas, eu acho. E tinha uma lá que quando ela apareceu, ela nunca ia nas festas. Quando ela apareceu, foi um susto, porque ela mentia horrores, entendeu? Ela mentia horrores. Eu achava muito doido alguém inventar uma coisa. Primeiro, ela não quer conhecer as pessoas, né? Porque depois ela vai querer conhecer. Eu lembro que quando eu conheci o Marcos, né, que foi numa sala de bate-papo, eu lembro que o meu nick era Scarlett e o dele era Wolf. Então, quando eu entrei na sala de bate-papo, a lista da sala de bate-papo era em ordem alfabética. Então, o meu nome caiu em cima do nome dele. Aí, meu nick, né? Aí ele virou para mim, aí ele falou assim: Uau, caiu uma gata aqui no meu colo. Eu falei: Querido, desculpa, te machuquei, eu tô mais pra baleia. Aí ele começou a rir, achou que eu era muito engraçada, entendeu? E assim, eu não precisei mentir, eu falei a verdade, e ele achou que eu era divertida. Então, diversão também vista, né? Exatamente. Você tem que ser você, né? Até porque um primeiro contato, depois você vai partir para o contato real, você vai partir para encontrar a pessoa, entendeu? E eu tenho assim, eu tenho várias histórias dos caras que contam assim, sabe? Que eles marcavam e chegava na hora, chegava a mulher com 30 anos a mais, e que, sabe, que eles ficavam assim, gente, mas cadê a pessoa que eu vi na foto? E aí não rola, né? Porque não adianta, o cara se decepciona, entendeu? Então é mais fácil, é sempre legal você ser você mesmo. O Happn, ele tem uma coisa que você tem que você tem que ter o Facebook, né? Porque ele faz o contato, assim, a abertura inicial pelo Facebook, embora não pegue nada do Facebook, ele pega uma foto assim, aleatória e depois você simplesmente troca. Eu acho que ele é um aplicativo bem amigável, assim, você tem que navegar, ele tem vários íconezinhos embaixo, então você tem, na hora que você cria a sua conta, você tem uma câmerazinha lá que você clica, você bota as fotos, abre um maisinho para você ir botando outras fotos e tirando, se você quiser. Você diz qual é a faixa etária que você está interessada, mais ou menos o raio assim, de aproximação, e começa a navegar. Eu acho que a questão é Tem essa, você começar a também, navegar. assim, tem preferências, assim, pessoas que gostem de música brasileira, pessoas que gostam Não, de então, cinema. não, o Happn não tem isso. O Happn você coloca faixa etária, você coloca fotos, você coloca se é homem ou mulher, Localização. né, a sua preferência, e você fala, e assim, aí quando você faz o seu descritivo é que você pode começar a dizer coisas ali, entendeu? E aí depois, assim, você tem talvez uma frase que você se defina, por exemplo, a minha é jornalista virginiana botafoguense. São as 3 palavras que me definem, entendeu? Eu sou jornalista, eu sou virginiana e sou botafoguense. Aí já diz muito de mim, eu acho, entendeu? Não, E aí, se estivesse na lista, eu botaria. Eu sou antifascista, anti-bolso, não me votou no 17, querido, nem passa perto, pelo aí amor você de pode Deus. começar a dar algumas coisas assim. Eu também botei no meu depois, porque eu tive algumas experiências dessas, assim, sabe? De encontrar, de sair com um cara, e o cara, depois eu descobri que o cara era bolsominion, e aí, enfim, foi péssimo. Deus me Já livre. tive A minha irmã duas. está perguntando como é que ficam os encontros em tempos de pandemia. Como é que você está se virando na pandemia, na quarentena? Porque eu estou quarentenada com o meu maridão, graças a Deus. Não, então, eu acho que tem até um vídeo, né, que tá aí andando por aí
da Ingrid Guimarães, né, sacaneando os solteiros, né, dizendo, tá solteira, agora vê, né, agora tira onda, não sei o quê e tal. Então, realmente eu acho que os solteiros se deram mal, sabe, nessa pandemia, porque realmente não dá para você encontrar, né, assim, você tá isolado, né. Agora, eu tive uma sorte, entre aspas, né, porque eu tive a Covid em maio, né, e aí depois que eu tive a Covid, a coisa já fica um pouco mais liberada, né, porque assim, a princípio eu não pego, não transmito mais e tal, pelo menos por um tempo, né? E aí eu já estou um pouquinho mais soltinha. Tá Mas, liga, né? é, mas assim, mas na verdade não, eu tô bem quieta, assim, eu tô quieta, mas eu tô assim, você conversa com as pessoas, né? Tem um outro aplicativo que é mais parecido que você estava perguntando se você preenche uma ficha e tal. O Tinder e o Happn não, porque eles funcionam por geolocalização. Mas você tem outro que é parecido com o OkCupid, que é o Solteiro 50, que é interessante, que é mais parecido com o antigo Par Perfeito, né? Porque depois que surgiu aquele primeiro, surgiu em seguida o Par Perfeito, que foi em 2002, se não me engano. 2004 surgiu, acho que foi o OkCupid, e depois, em 2012, foi que surgiu o Tinder. O Solteiro 50 é para pessoas acima de 40 anos, né? 40 e poucos anos e tal. E ele, sim, aí você preenche uma ficha e ele te coloca em contato com pessoas que tenham mais afinidades com você. E não é geolocalização. Aí tem gente do Brasil, do mundo todo, entendeu? E aí você vai dizendo, não quero nem conhecer ninguém de mim. Aí você não responde, né? Mas você recebe Sim. mensagem aberta, assim, Agora, fulano, uma te pergunta, oi com foto uma de oi, pergunta muito viagem. importante. Uma pergunta. Betina, minha irmã, fez uma pergunta muito importante. Você botou lá no seu perfil, já tive Covid, gente, estou liberada. Tá lá no perfil? Não botei não. Não, porque eu tô usando poucos aplicativos atualmente, sabe? Eu tenho usado assim, eu já tive uma fase mais ativa, né? Atualmente eu já não estou nessa fase, não estou assim tão ativa. Até porque assim, você sai e entra também, né? Tem uns momentos assim, porque primeiro eu tive uma Mas, fase que eu estava bem ativa, logo quando eu entrei, né? Eu fiquei bem ativa e conheci várias pessoas. Aí também você já tem vários contatinhos, né? Assim, e vários ficam fixos. Se você não quer um namorado, você pode ter vários, enfim, contatos, né? Mas aí eu tive fase de estar namorando, assim, né? Eu tive dois namorados, um pouco tempo e um outro que foi um tempo maior, que durou assim mais de um ano e pouquinho. E aí, na fase que você está namorando, eu saía do aplicativo, entendeu? E aí eu deixava de estar, enfim, aí eu estava mesmo namorando, né? E aí tem uma fase de entre safra, tem às vezes você volta, às vezes você não está com saco, enfim, depende um pouco, né? mas vem cá, Mas agora a sua filha agora não está mais enchendo o saco. Então também passou a fase do proibidão, né? Também, né? A fase dela é, proibido, escondido da filha, né? Agora está liberado, aí perdeu a graça também. não, a Lara agora já está mais tranquila, assim, né, sobre isso. Eu já estou viúva há 5 anos e pouco, né? Já tem um tempo, enfim, a gente já conversou sobre isso, ela está em terapia, eu também estou, porque a questão não era só ela, né? Eu lembro que você mesmo falava para mim, poxa, eu nunca deixei meus filhos se meterem na minha vida, Deus me livre, filho meu se meter na minha vida, não vai mesmo. Mas assim, tem uma situação que é bem complicada, né, no caso com a Lara, porque assim, a Lara teve uma questão, teve um sofrimento muito grande, né? Porque ela perdeu o pai aos 15 anos, um pai maravilhoso, entendeu? Então, assim, na verdade, eu não queria causar um sofrimento maior para ela, né? Eu não queria, assim, eu queria que fosse uma coisa, a coisa fosse acontecendo mais naturalmente, que ela fosse, assim, aos poucos se acostumando com a ideia, entendendo. E para isso, eu precisava de um tempo mesmo, não podia ser assim. E eu percebi ao longo desse caminho, né, que não era só ela que precisava desse tempo, porque eu também precisava. Mesmo eu Aham. tendo assim entrado, sei lá, um ano e meio depois já, começado a sair com outras pessoas e tal, mesmo assim, eu realmente não estava pronta. Até hoje eu não sei se eu estou, entendeu? Ainda completamente pronta. Não sei, porque o Zé ainda é muito presente na minha vida, sabe? Assim, as coisas dele. E eu não sei como é que vai ser assim, se eu tiver realmente um relacionamento assim,
se eu consigo assumir. Eu acho que nesse momento eu já consigo, sabe? Eu acho até que nesse momento eu já estou assim, mais aberta para o namoro, né? E menos diversão e mais namoro, assim. Eu já estou com mais essa... Eu acho que eu já estou... Porque também você fica um tempo só nessa galinhagem, né? E aí você cansa um pouco também, né? Assim, que são Tudo fases tem seu mesmo. tempo, né? Tudo Tem tem seu tempo. momentos Tem o que são tempo do luto, tem o ótimos. tempo da galinhagem, tem o tempo de agora Exatamente. comemorar, tudo tem tempo, Exatamente. né? E cada Tem um uma tem hora o seu tempo. e tem uma hora que você começa a sentir falta, assim, poxa, tô na pandemia, poxa, seria tão legal, né, se estivesse com alguém, se é alguém legal, obviamente, né? Porque também você Claro, ficar confinado com alguém que não tá, já não tá legal no Deus relacionamento, aí me ninguém livre. merece, né? Por isso teve tantos, assim, tantas separações na pandemia, né? Isso é uma coisa já estatística, né? Dos Olha, divórcios teve na uma, pandemia. teve uma pessoa aqui dentro, aqui, a Glauce, que ela deu um nome de um outro aplicativo que também lá você pode botar suas preferências políticas, que é o App Bumble. Bumble. Foi a dica da É, Glauce. Conhece eu esse, já ouvi, Yara? não, não conheço não, mas já ouvi falar dele. Já ouvi falar. Neste E esse, momento, eu acho que eu seria, acho se eu tivesse na interessante. pista, seria o Eu acho interessante. aplicativo da minha opção, sabe? Porque realmente a Mas primeira coisa que eu ia pensar, pelo amor de Deus, votou mas nesse você coisa. sabe, Não. eu queria falar, assim, que eu vi que tinham várias amigas nossas que entraram, né? Algumas que têm medo da questão dos aplicativos. E eu queria falar um pouco sobre isso, mas porque é o seguinte, eu conheço várias pessoas que elas tinham muito medo. E que elas entraram e eu dizia assim, gente, baixa o aplicativo e fica assim, se acostuma, sabe? Fica olhando primeiro, assim, sem nenhum compromisso. Você não vai precisar conversar com ninguém, não é obrigado. Você não é obrigado a encontrar ninguém. Você simplesmente vai olhando. Se você achar alguém interessante, você marca ali o coraçãozinho. De repente, se abrir o match para você, você começa a conversar. E aí você vai conhecendo. Porque, assim, tudo é uma questão de costume. Entendeu? Várias pessoas que não iam, que não queriam entrar, que não queriam nem ouvir falar, que não sei o quê, hoje estão assim tranquilas, aproveitando o aplicativo. Então, eu estou falando isso porque eu acho que é uma pena, sabe? Você também ficar, não é, claro, tem gente que quer ficar sozinho, e ponto, e aí que fique também, não tem problema nenhum, né? Eu acho que é uma escolha mesmo, é uma opção de vida, entendeu? Ela não quer um homem enchendo o saco, não quer uma mulher enchendo o saco, enfim. Prefere ficar sozinha, quer ser independente, como diz o Maurício, quer só sexo, quer só uma coisa. Mas não é. Eu acho que a vida, de um modo geral, claro que ela fica mais interessante quando você começa a ter uma movimentação, né? Começa a conhecer alguém, conhece alguém. Tem umas pessoas chatas? Tem. Tem uns caras malas? Tem. Mas tem muita gente legal, entendeu? E não necessariamente para virar um namorado, mas para você ter um encontro, para você sair, para você ter uma companhia. E é engraçado porque eu tinha assim várias categorias diferentes, né, dos meus contatinhos. Porque assim, tinha um cara que eu conheci que era legal, que era gente boa, mas também queria uma vida de solteiro. Então aquilo ali com ele era só sexo casual. A gente só se encontrava, mandava. E a gente já sabia que ia encontrar para transar, entendeu? Tinha o cara que já era um cara para sair mesmo, assim, para sair, vamos no teatro, vamos no cinema, e depois podia rolar ou não rolar, mas era uma companhia porque gostava de programa cultural. Aí tinha um outro que, pô, virou meu super amigo, entendeu? E aí a gente, pô, fala da vida e faz confidências um para o outro, sabe? Virou confidente e dos amores, dos desamores. Então, assim, isso é legal, assim, é interessante, né? Porque é diferente. Claro que amigas, né? Amiga é uma coisa assim. As mulheres que têm grupos de amigas, né? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa sobre isso, e que saem com as amigas, que têm grupos de amigas que falam, né? Que conseguem se desabafar com as amigas, as mulheres vivem mais do que os homens, inclusive, porque os homens são mais fechados, eles não fazem tanto isso, né? Uhum. Mas é diferente, né? Por exemplo, quando você é hétero, né? No meu caso, é diferente, assim, você sair com uma companhia masculina. Cara, tem um momento das amigas, mas tem um momento também de sair com uma companhia masculina, que é gostoso. Eu não sou muito isso é a minha personalidade. Eu não sou muito dos programas de mulherzinha. Eu não tenho paciência muito, não, sabe? Eu gosto de tudo misturado mesmo.
homem e mulher misturado. Isso eu não sou muito de ficar só sair com mulher. Eu não gosto, não, sabe? Claro que eu já saí, e claro que tem horas que é ótimo bater papo com as amigas, entendeu? Mas, em geral, eu gosto de gente aberta, eu gosto de muita gente, entendeu? Eu Aham. não gosto muito de nada fechado, o que não Você é pode. sagitariana. Sou sagitariana, com ascendente sagitário, assim, o over do over, né? Então, é por aí, eu não tenho muito dessa coisa, mas cada um é de um jeito, né? Óbvio, Não, entendeu? eu, por exemplo, eu adoro o programa de mulherzinha, adoro assim, reunião só de mulheres. Cansei de fazer aniversário meu, né? Porque não pode, não dá para chamar todo mundo. Então vou chamar só as mulheres, entendeu? Porque eu acho que a gente fala muita bobagem, eu acho que a gente se solta muito. Agora, eu particularmente sempre tive muitos amigos homens, de trabalho, de escola, sempre tive. Eu gosto Eu muito dos também. meus amigos homens. E também tem um espaço na minha vida para os amigos homens. Então, eu também gosto de sair com os meus amigos homens, amigos que eu não tenho, nunca tive nada, amigos mesmo, amigos. Sim, eu também E tenho eu, muitos amigos e, homens com quem eu nunca tive nada. E também, se tivesse, às vezes até teve, e continua amizade, porque eu não transo com inimigo, né? Com amigo pode, né? lógico, total, Sim. Não total, estava né? sem fazer nada, né? Estava sem fazer nada, né? A gente pode pegar amigo se quiser também, não tem problema. Mas, Eu, assim, tenho, eu isso não tenho muitos atrapalha a amigos. amizade, não. Eu nunca peguei assim, eu tenho muita coisa de amigos que eu nunca peguei mesmo, porque como eu estava sempre casada e eu sempre tive mesmo essa coisa assim, olhava, era amigo, assim, não tinha muito essa coisa sexual com amigo. Agora, nessa fase atual, na verdade, na verdade, eu construí amizades a partir já de uma coisa mais sexual. Então, eu já tenho outros amigos que já são assim, né? Que são, eu falo que são meus amigos com benefícios, né? E aí, obviamente, se eu não estiver namorando, esses amigos, eles podem estar ali, né? Sim, por favor, né? É o que a gente estava falando no início. Não dá para a gente falar assim, tem uma regra. Não transo com amigo. Sabe, pode acontecer, né? Pode acontecer de você estar um dia carente e rola alguma coisa. Não dá para prever isso, na verdade, eu acho. Né? E é possível, como você falou agora, que uma amizade nasça ao contrário, venha do sexo, né? Transa Total. primeiro e depois fica amigo. É legal também, até porque às vezes não dá certo na transa. É melhor ser seu amigo. Olha, eu tenho umas histórias assim engraçadas, né? Tá quase acabando, vou contar duas historinhas engraçadas assim, que é o seguinte, uma delas eu fui logo no início, né? Eu conheci, na verdade foi um dia que eu tinha na noite anterior, eu tinha ficado com um cara, até esse cara que eu conheci na sua festa, que é seu amigo e tal. E tinha sido muito bom assim, né? Esse encontro. E aí, mas no dia seguinte, eu conheci um cara, me chamou assim no aplicativo, né? Falou, oi, tudo bem, não sei o que e tal. Tudo bem. Aí o cara era bonito, assim, bonitão, bonitão, sabe assim? Aí eu olhei o perfil, ele falava que ele era da Marinha, né? Assim, eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas pelo perfil eu falei, pô, não sei, né? Vai ser meio conservador, não sei o quê. Achei assim, isso. Podia não ser também. Aí ele falou, pô, você tá de bobeira, não sei o quê. Eu falei, eu tava de férias. Aí ele falou assim, poxa, eu tô indo à praia, você não quer encontrar comigo na praia? Eu tinha acabado de conhecer ele. Eu falei, na praia, legal, vou. Depois disso, minhas amigas minhas falaram, que isso, você vai marcar o primeiro encontro na praia? Mas eu não tinha nenhum interesse maior, mas, sabe, fui. Falei, vou à praia. E eu não estava nem afim, na verdade, desse cara, porque eu tinha conhecido, enfim, uma outra pessoa que eu estava mais Do rápido que interessada. acaba o tempo. Oi? Conta mais rápido. Conta mais E aí rápido que acaba o foi tempo. engraçadíssimo, porque eu cheguei na praia, encontrei o cara, na verdade, ele era exatamente o que a foto dizia, mas ele era mais baixo. E aí a gente começou a conversar, e no meio da conversa eu percebia que ele tinha umas posições muito conservadoras, assim, né? E aí eu perguntei em quem ele tinha votado. E aí ele falou para mim que tinha votado na eleição de prefeito, que ele falou que tinha votado no Bolsonaro, que tinha acabado de ter eleição de prefeito. E aí, que era o filho, né, na verdade, foi o filho. E aí eu falei, cara, não dá, né? Aí na mesma hora eu levantei e falei, olha, eu tenho que ir embora, minha mãe tá me chamando. Aí ele percebeu, né? Ele falou assim, não, mas espera aí, mas por causa... Eu falei, não, sabe o que é? Eu realmente estou atrasada, eu acho que também
Não vale a pena a gente perder o tempo um com o outro e tal. Bom, esse cara depois ficou mandando mensagem 6 meses e tal. Vai Aí, no acabar o final, tempo, 20 segundos. Vai acabar o tempo. mas Semana que vem é a Selma que está aqui, que não vai nem dar tempo de você chamar a Selma. Selma, beijo. Semana que vem a live Mulher Possível é com a Selma. E na outra semana eu venho com a Sônia. Sônia Polinário, nossa amiga. vai ser ótimo. Aí você Vamos falar cutuca de ela. mulher, Pergunta mulher ela se ela já entrou no aplicativo. Isso. Ah, a Sônia